O segundo inscrito na Tribuna Livre do Povo, o senhor Ângelo Dantas de Oliveira, assunto Educação e Cidadania, tempo 10 minutos. Senhor Elias Ferreira da Silva, presidente desta Câmara, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Baixa Grande FM. É com satisfação que eu uso pela primeira vez a tribuna dessa casa. Não foi por falta de convite, mas já vista, diversos vereadores já nos convidaram a fazer uso da palavra aqui, e principalmente pelo papel do educador que nós somos, por fazer uso desse espaço, que é um espaço legislativo, um espaço que o povo deve ocupar. Bem, tendo em vista os últimos acontecimentos envolvendo a unidade de ensino Colégio Estadual José Ribeiro Camponé e seus respectivos estudantes, nós, professores e direção da referida unidade, vimos através deste promover alguns esclarecimentos que passamos a discorrer nesse momento. Em primeiro lugar, a questão posta em discussão refere-se ao fardamento exigido por lei pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, conforme a portaria 7.373 de 2006, composta pelos seguintes artigos. Artigo 1º. O uniforme padrão a ser adotado pelas unidades escolares deverá obedecer aos seguintes critérios, independente da etapa de ensino ou série que o aluno esteja cursando. Item 1. Para o aluno do turno diurno, camisa de malha simples, manga curta, com escudo do estabelecimento de ensino bordado ou impresso, calça azul, tipo jeans ou similar, calçado fechado, sapato com salto baixo ou tênis. Item 2. Para a prática de educação física, é permitido camiseta de malha simples, sem manga, com escudo do estabelecimento bordado ou impresso, bermuda azul ou short azul, comprimento 3 centímetros acima do joelho, tipo elanca, jeans ou similar, calçado fechado, tênis ou similar. Parágrafo 1º do artigo 1. É facultado o uso diário de bermuda azul, tipo jeans ou similar, desde que o comprimento não ultrapasse 3 centímetros acima do joelho. Parágrafo 2º. O uso da saia só será permitido por motivo de crença religiosa. Parágrafo 3º. Para o turno noturno, os diretores da unidade deverão criar mecanismos de indicação para o acesso dos alunos. Artigo 2º. A escola deverá conceder um prazo de 30 dias após o início do ano letivo para a aquisição do uniforme por todos os alunos. Parágrafo único do artigo 2. A escola deverá adotar procedimentos próprios, visando não impedir o aluno de assistir aulas quando houver justificativa plausível no que se refere à aquisição do uniforme no prazo estabelecido. Artigo 3º. Não será permitido frequentar a escola trajando roupa inadequada ao ambiente escolar, tipo short, bustier, blusa, mini saia, traje de praia. Parágrafo único do artigo 3º. Quando o aluno apresentar algum tipo de lesão que não permita o uso de alguma das peças do uniforme padrão, excepcionalmente, poderá se dar autorização para a entrada até a reparação da parte lesada. Artigo 6º. Fica vetado o uso do boné no interior da unidade escolar. Artigo 8º. Cabe à direção da unidade escolar autorizar o acesso do aluno sem o fardamento e fazer registro do número de vezes que o aluno compareceu sem uniforme ou com o uniforme completo. Parágrafo único do artigo 8º. Quando o número de vezes exceder 3, os pais ou responsáveis devem ser informados. Artigo 9º. A direção da unidade não deve fazer solicitações que impeçam a frequência de alunos às atividades escolares ou venha a sujeitá-las a discriminação ou constrangimento de qualquer órgão. Artigo 14. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições anteriores. Salvador, 14 de junho de 2006. Anansi Bispo Paim, secretária de Educação. Conforme essa portaria descrita acima, pode-se perceber que a direção do Colégio José Ribeiro Camponé tem procurado cumprir as suas normas estabelecidas pela Secretaria de Educação do Estado, como atribuição de sua função, que prima pela gestão da unidade escolar, dentro dos critérios estabelecidos pelas leis que regem a educação no Estado da Bahia. Nobres vereadores,
Se vossas senhorias observarem, o artigo 1º da portaria 7.373, no item 1, é taxativo quanto ao padrão do uniforme a ser utilizado dentro das unidades escolares, de forma que a direção tem procurado seguir tal orientação. Cito o artigo 1º. Para o turno diurno, camisa de malha simples, manga curta, com escudo de estabelecimento bordado ou impresso, calça azul, calçado fechado, sapato ou tênis. Consta no artigo 2 o prazo para providenciar o fardamento, que é de 30 dias após o início do ano letivo, que em 2007 iniciou-se no dia 1º de março. Se nós observarmos, hoje são 17 de maio, e alguns alunos, vale ressaltar, a minoria não providenciou seu fardamento adequado às normas estabelecidas. Percebe-se que a direção está cumprindo mais uma vez a determinação da Secretaria de Educação do Estado, mas alguns alunos, por motivos variados, continuam desobedecendo tais orientações. Em seu parágrafo único, o artigo 2 atribui à direção a responsabilidade do impedimento ou não para o aluno de assistir às aulas, quando houver justificativa plausível no que se refere à aquisição do uniforme no prazo estabelecido. O artigo 3 da portaria 7.373 chega a ser mais taxativo que o primeiro quanto aos trajes permitidos nas unidades escolares. Não será permitido frequentar a escola trajando roupa inadequada ao ambiente escolar, tipo short, bustier, mini blusas, saias, mini saias ou traje de praia. No parágrafo 3º, ou no parágrafo único do mesmo artigo 3, há uma ressalva quanto às possíveis condições excepcionais para a entrada dos alunos nas unidades, as quais têm sido respeitadas pela direção. Parágrafo único. Quando o aluno apresentar algum tipo de lesão que não permita o uso de alguma das peças do uniforme padrão, excepcionalmente poderá ser dada autorização para a entrada até a recuperação da parte lesada. No artigo 8º, a portaria dispõe sobre a responsabilidade da direção pela autorização ou não ao acesso à unidade escolar sem o devido fardamento. E em nenhum momento o artigo 8º cita a interferência de agentes externos para tais procedimentos como influências de políticos locais ou grau de parentesco com qualquer outro agente público. Artigo 8º. Cabe à direção da unidade escolar autorizar o acesso do aluno sem uso do fardamento e fazer registro do número de vezes que o aluno compareceu sem uniforme ou com o uniforme completo. O seu parágrafo único ressalta outros procedimentos que devem ser tomados para atenuar esse problema, direcionando as ações de reprimendas para os familiares ou responsáveis pelos referidos alunos. Parágrafo único. Quando o número de vezes exceder 3 entradas por semestre, os pais ou responsáveis devem ser informados. Todas as iniciativas da direção da unidade escolar procuram respeitar a todas essas deliberações, inclusive ao artigo 9º, que rege o seguinte. Artigo 9º. A direção da unidade escolar não deve fazer solicitações que impeçam a frequência de alunos às atividades escolares ou venham a sujeitá-la à discriminação ou constrangimento de quaisquer órgãos. Além da portaria 7.373, o regimento escolar do Colégio Estadual José Ribeiro Camponé traz como deveres dos alunos a serem cumpridos. Artigo 159 do regimento interno, que rege sobre os deveres dos alunos. Em seu item 7º, comparecer às aulas devidamente uniformizados. Como pode ser observado, o item 7 do regimento escolar estabelece como dever que os alunos compareçam à unidade escolar devidamente uniformizados. Tal atribuição tem sido cobrada pela direção da unidade para evitar possíveis penalidades sobre os alunos, no intuito de discipliná-los quanto ao respeito às instituições e aos espaços públicos. A ação da penalidade está prevista no artigo 168 do referido regimento. Artigo 168. Penalidade é a sanção disciplinar aplicada pelo não cumprimento dos deveres e obrigações estabelecidas por leis e normas de convivência escolar desta unidade, visando prevenir e evitar a repetição de falhas. Parágrafo único do artigo 168. As penalidades serão aplicadas progressivamente de acordo com menor ou maior gravidade. Primeiro, advertência verbal. Segundo, advertência escrita. Terceiro, repreensão. Quarto, suspensão. E quinto, cancelamento da matrícula. Quando um aluno não utiliza o fardamento, ele está descumprindo uma norma da unidade escolar.
cometendo assim uma infração, e cabe à direção tomar as devidas providências dentro do que rege as regras da instituição. O regimento escolar e as portarias da Secretaria de Educação da Bahia são instrumentos de disciplina que têm como proposição fundamental por ordem ao funcionamento das unidades escolares. Da mesma maneira, o regimento interno da Câmara Municipal de Baixa Grande procura estabelecer os limites de atuação do público que a frequenta, dos vereadores e de seus funcionários. Tal regimento interno traz em seu artigo 103 as deliberações para o acesso às sessões públicas pelos cidadãos, inclusive no que tange aos trajes permitidos para o acesso às dependências da mesma. Artigo 103 do regimento interno da Câmara de Vereadores de Baixa Grande. As sessões da Câmara serão públicas. Inciso 1º. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões na parte do recinto reservado ao público, desde que, item 1, apresente-se convenientemente trajado. O mesmo regimento traz em seu artigo 59, estou encerrando, presidente, que trata dos deveres dos vereadores dos seguintes itens. O item 4, comparecer decentemente trajado, usando paletó e gravata, se do sexo masculino, e vestido ou saia e blusa, admitindo-se o uso de calças compridas, se do sexo feminino, nas horas pré-fixadas. Item 9, conhecer e observar o regimento interno da Câmara. Diante dos itens citados, se um dos vereadores descumprir essas atribuições, os artigos 60 e 61 estabelecem as suas possíveis punições, que poderão ser até mesmo a perda de mandato. Artigo 60. Perderá o mandato o vereador quem infringir proibição estabelecida no artigo anterior, no caso, o artigo 59. Artigo 61. Sempre que o vereador cometer no recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá o fato e tomará as seguintes providências. Item 1, advertência pessoal. Item 2, advertência plenário. Item 3, cassação da palavra. Item 4, proposta de cassação de mandato por infração à disposição legal. Item 5, suspensão da sessão para entendimento reservado. Como podem perceber, cada instituição possui as suas regras de funcionamento que devem ser conhecidas e respeitadas por todos, para que desenvolvam suas ações com a qualidade exigida pelo setor público. Cabe aos gestores das instituições, seja ela uma unidade escolar ou uma Câmara de Vereadores, fazer uso das regras de funcionamento das mesmas para organizar e disciplinar o seu funcionamento, garantindo o pleno acesso a todos os cidadãos. Dessa maneira, os professores e a direção do Colégio Estadual José Ribeiro Pomponé esperam ter deixado claro as atitudes tomadas perante os alunos dessa unidade escolar, referendando seu compromisso com uma educação pública, gratuita e de qualidade, deixando claro que o cumprimento das regras continuarão sendo exigidas, pois temos consciência da necessidade de tais procedimentos para a formação profissional dos jovens baixagrandenses. Por fim, agradecemos a toda a comunidade de Baixa Grande pelo apoio e pela contribuição oferecidos ao Colégio Estadual José Ribeiro Pomponé e principalmente aos pais dos alunos que se fazem presentes à unidade e que acompanham o progresso educacional de seus filhos. Dessa forma, os professores do José Ribeiro e a direção agradecem pelo espaço público e pede até a contribuição dos vereadores que possam divulgar essas informações a nível de esclarecer e dirimir qualquer dúvida a respeito do funcionamento de ambas as casas, tanto a Câmara de Vereadores quanto o Colégio Estadual José Ribeiro. E nos colocamos à disposição de qualquer vereador, de qualquer membro da comunidade, para se fazer presente à escola e lá nós iremos esclarecer ainda mais todo tipo de dúvida que houver com relação ao regimento interno. Então, bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez ao presidente, a todos os vereadores e ao público presente.